abençoa, Senhor, o brando ninho em que este lar se transfigura, entretecendo em fios de ternura, agasalho para os que choram no caminho. O Abrigo Espírita Oscar José Pitã foi fundado em 1949 e desde então vem amparando o idoso carente com muito amor e dedicação. Os moradores do abrigo são assistidos nas suas necessidades de alimentação, higiene, vestuário, acomodação, lazer e saúde. Mergulhamos no escuro torvelinho de nossa própria senda, estranha e dura. Avançamos nós mesmos à procura do asilo tutelar do teu carinho. O abrigo é também uma sociedade espírita organizada no sentido da divulgação do espiritismo. Suas atividades se desenvolvem através de reuniões de exposições doutrinárias, grupos de estudos, reuniões mediúnicas, transmissão de passes, atendimento fraterno, entre outros. Vamos lá. Ensina-nos assim em toda parte a exprimir-te as lições ao reencontrar-te em nosso irmão que a dor punge e governa. Aos sábados, o abrigo recebe crianças e jovens nas atividades da evangelização, onde as sementes dos ensinamentos de Jesus são plantadas nos corações dos homens de amanhã. Concomitantemente, ocorrem os encontros da família, que tem como objetivo valorizar a função educadora e regeneradora da família no processo de edificação pessoal do espírito humano. E faze desta casa o doce abrigo, em que possamos trabalhar contigo, no culto vivo da bondade eterna. Nossa instituição está de portas abertas para recebê-los. Venham participar conosco. Bom dia, queridos irmãos, que a paz esteja convosco. Hoje, então, teremos uma roda de conversa sobre o tema O Verdadeiro Homem de Bem, com os nossos companheiros, o Vitalino, o Tarcísio e o Fábio. Então, meus irmãos, esse trabalho será retransmitido na quinta-feira, às 20 horas. E essa roda de conversa também, vocês também estão convidados a participar com perguntas sobre o tema da manhã de hoje. Então, para começar os nossos trabalhos, para a nossa harmonização, vamos fazer uma pequena leitura do livro Pílulas de Confiança, de Andrei Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz. Novo dia em teu coração. Vê, alma amiga, o raiar do dia que se anuncia, prenunciando o início de uma nova e abençoada fase de crescimento e progresso.
acalma teu coração perante as lutas, a dor, a carência, a ansiedade, sem permitir que o desespero se apodere de teu coração e lhe envolva na escuridão da negação de ti mesmo. Guarda a esperança e o otimismo como balizas reais e instrumentos eficazes, capazes de lhe guiar os esforços presentes. Talvez amanhã mesmo a tua prova chegue ao término e a vida lhe coroe com os louros da vitória e as alegrias das conquistas espirituais, abrindo-te novo campo de ação, trabalho e realização íntima. Olha, pois, para ti, sem autopiedade e sem desânimo. Conecta sempre ao teu melhor e deixa que as forças do alto te banhem o coração e te oferte as forças necessárias para a finalização das provas redentoras e essenciais à tua paz íntima, pois a madrugada é passageira e o dia de novo já anuncia que é tempo de luzes e bênçãos, alegria e paz para a tua alma. Queridos irmãos, com essa pequena leitura, vamos iniciar o nosso trabalho com uma prece, fechando os nossos olhos e mentalizando Jesus, nosso irmão amigo de todas as horas, que nos sustenta na nossa caminhada evolutiva com seu amor infinito. Rogamos ao Dr. Pitã, patrono espiritual do nosso querido abrigo, e Sepete Araju, que está sempre conosco, amparando e fortalecendo para que sigamos com fé e esperança na nossa jornada evolutiva. Assim, queridos irmãos, rogamos aos amigos espirituais que intuem nossos companheiros de hoje, que o trabalho seja coroado de bênção. Assim, damos por iniciados os trabalhos de hoje. Que assim seja. Bom, queridos irmãos, hoje o nosso trabalho, então, é uma roda de conversa com o Tarcísio, o Fábio e o Vitalino. Então, hoje é o verdadeiro homem de bem, aonde vocês podem fazer as suas perguntas, interagir com esse tema tão propício para hoje. Um bom dia, companheiros. Obrigado, Indiara. Bom dia, então, aos amigos. Com alegria, então, que estamos aqui mais uma vez, trazendo nossas reflexões dos estudos e rogamos, então, amparo do nosso divino amigo, Mestre Jesus, para o trabalho de hoje. Rapidamente, então, eu vou apresentar aqui o amigo Tarcísio, trabalhador do abrigo, e o Fábio Davidson, também nosso colaborador e amigo de estudos. Vou passar a palavra para eles para que deem um bom dia rapidamente. Bom dia, queridos amigos e irmãos. Bom dia, internautas. É com muita satisfação que comparecemos a esta live de hoje, agradecendo ao Abrigo Espírita Oscar José Pitã pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Caros irmãos e irmãs de Ideal Espírita, o nosso fraterno, cordial, bom dia a todos, que Jesus abençoe as nossas reflexões neste momento e nos mantenha na sua paz. Um abraço fraterno. Então, amigos, lembrando que hoje, por ser uma roda de conversa, nós vamos ter aquela dinâmica um pouco diferente. Então, cada um de nós vai falar por alguns breves 5 minutos, 7 minutos, uma palavra inicial, e em seguida já estaremos respondendo perguntas. Então, já pedimos para os amigos que nos acompanham pelo Facebook, na transmissão ao vivo, agora do domingo, que coloquem suas perguntas ali através do chat, que já está aberto para quem quiser escrever. Então, já podem escrevendo suas perguntas, que assim que terminarmos essa primeira
roda de falas, vamos começar a responder as perguntas dos amigos. Então, introduzindo rapidamente, considero importante que seja falado algumas coisas que, mesmo sendo de conhecimento comum, daqueles que já têm um contato com a doutrina espírita, é importante também serem ditas, mesmo que a gente chova um pouco no molhado. O tema, o homem de bem, está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 17. E para a gente chegar na temática, eu lembro alguns preceitos da doutrina espírita, iniciando com a informação de que todos nós somos espíritos imortais. Fomos criados simples e ignorantes por Deus e vamos evoluindo através de diversas experiências na carne, através de diversas reencarnações, em direção à unidade divina, em direção à perfeição, para nos tornarmos espíritos puros. Nisso já temos ali um assunto, uma temática de profundas reflexões, de orientação para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E o Mestre Jesus, no Evangelho anotado por Mateus, no capítulo 5, nos disse: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Claro que aqui fazemos a leitura interpretada por Allan Kardec, lembrando que quando ele nos diz como perfeito é o vosso Pai Celestial, nos compete fazer uma distinção entre a perfeição de Deus, que é uma perfeição absoluta, e a nossa perfeição que um dia atingiremos, que é a perfeição da criatura, que é uma perfeição relativa. Nunca seremos perfeitos exatamente iguais a Deus, porque Deus é o Criador e nós somos a criatura. E nesse roteiro, então, Jesus, nessa fala, Jesus já nos dá o roteiro de como sermos perfeitos. Um pouco antes do mesmo Evangelho está anotado: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Portanto, já temos uma breve receita do caminho para essa perfeição relativa que tanto almejamos e que precisaremos de várias experiências na carne para alcançar. Resumindo, a receita é a caridade, é o amor. E como está anotado no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Na pergunta 886. E é respondido: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. E assim enxergamos a caridade, o amor, esse caminho, esse roteiro para a evolução, para a perfeição, como o contraponto aos nossos vícios, aos nossos defeitos, às nossas inferioridades, que também, como está anotado na codificação espírita, surgem basicamente do orgulho e do egoísmo. Ali está a raiz de todos os nossos defeitos. Mas observa também os amigos que, conforme a doutrina espírita, essa receita de crescimento, de aperfeiçoamento, a busca pela perfeição, é pelo nosso próprio benefício. Por um ponto de vista, aprendemos no Espiritismo que tudo que semeamos também colhemos, através da lei de causa e efeito, seja nesta encarnação, seja em outra encarnação. Então, buscar o nosso aperfeiçoamento acaba sendo positivo para nós mesmos, porque aquilo que fazemos de bom vamos colher depois. Por outro lado, também vamos atrair muitas amizades, tanto encarnados quanto do mundo espiritual, à medida que vamos praticando a caridade para com os outros e para nós mesmos, até também pela sintonia que acabamos criando com alguns benfeitores espirituais.
Além disso, lembramos que a lei divina está presente em nossa consciência. Portanto, a cada vez que nos desviamos da lei divina, isso nos gera automaticamente dentro de nós um desconforto, uma sensação de que alguma coisa está errada. Então, quando estamos alinhados com a lei divina, nós também temos um bem-estar, justamente por a lei divina estar na nossa consciência. E, por fim, observo que o amor cobre a multidão dos pecados, como nos disse Jesus. Então, mais um motivo para percebermos o benefício das nossas atitudes. Emmanuel nos diz que o aperfeiçoamento em nós mesmos é um serviço urgente. Então, lembramos disso, é urgente, mas também não precisamos nos afobar. O próprio Emmanuel nos diz em outro livro que, em apelo do Divino Mestre, recomendando-nos sede perfeitos, evitemos a indesejável resposta da aflição. Então, sejamos urgentes, mas não afoitos. Então, passamos agora a palavra ao amigo Fábio, que vai fazer as considerações dele. Olá, bom dia a todos mais uma vez. Obrigado, Vitalino. E entrando diretamente ao assunto, esse capítulo 17, constante no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem como título Sede Perfeitos. E esse título já nos leva a pensarmos em dois aspectos. O primeiro aspecto é a consolidação. O homem de bem é aquele que consolidou o bem em si, ele edificou isso através do trabalho, no dia a dia, através da sua vivência. E no segundo aspecto, é que nós não nascemos virtuosos. Esse ser humano de bem, ele é resultado de um longo processo de crescimento espiritual que vai demandar muito tempo, muito sacrifício, renúncia no trabalho do bem. Então, esses são os dois aspectos que eu gostaria de colocar antes de entrarmos aqui no tema O Homem de Bem, que está constante no item 3 desse capítulo 17. Quando falamos homem de bem, nós nos referimos ao ser humano de bem, à espécie humana. E nesse capítulo, Kardec vai colocar 3 blocos de virtudes que vão nortear a relação nossa com Deus, comigo mesmo e com o próximo. Então, nós vamos abordar algumas características do verdadeiro homem de bem, do verdadeiro ser humano de bem. Inicialmente, vamos tratar na relação nossa para com Deus. E Kardec coloca ali, então, alguns aspectos, como que é necessário a importância, de termos fé em Deus, depositar a nossa fé em Deus e a nossa fé no futuro. A questão é como nós definimos a palavra fé. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 354, vai escrever que fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Então, vejam bem, a fé, a nossa ligação com Deus, esse sentimento íntimo que nós temos, ela transcende limites impostos por pensamentos religiosos. Ela é muito mais. Nós precisamos desenvolver essa fé na certeza de que Deus é o nosso Pai, entendendo que nem tudo está bem, mas tudo está correto, porque tudo está dentro das leis divinas. Se nós formos olhar a palavra fé em hebraico, que significa emuná, emuná em hebraico quer dizer fidelidade, confiança. Então, ter fé é você ser fiel a Deus, fiel às leis divinas, fiel à missão que você vem, encarna para desenvolver aqui na Terra. Então, esse é o sentido da palavra fé. É termos bondade, resignação, paciência, resiliência. Fé não é acreditar, é saber. É ter certeza de que o elemento que nos conecta com Deus é a nossa fé interior que vamos construindo no dia a dia, no passo a passo. E o outro aspecto é ter a fé no futuro.
razão pela qual nós colocamos todos os valores espirituais, aquilo que nós conquistamos, acima dos valores materiais. Nós já sabemos, né? Então, nós compreendemos que a vida não é apenas esse interregno berço e túmulo. Comprovado a existência do espírito e da sua imortalidade, nós passamos a enxergar a vida pela ótica espiritual, e não pelo ponto de vista material apenas, né? Então, nós não abusamos dos bens que nos são concedidos. Nós sabemos que nós recebemos esses recursos para que possamos nos sustentar aqui na existência terrena, mas que também devemos dividir com os nossos irmãos, amando e servindo a todos. Né? No segundo aspecto, com relação aos caracteres do ser humano de bem, eu poderia falar, então, na relação nossa para comigo mesmo. E aqui eu trago o aspecto amor. Né? O amor, em primeiro lugar, né, é aquele que nós devemos nos gostar para podermos amar os outros, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Então, o aspecto do amor que nós temos que construir em nós. O amor naquele sentido mais amplo, incondicional, que um dia nós alcançaremos, né? Se você for olhar a palavra amor em grego, ela, no mínimo, ela pode ser traduzida por 4 palavras. Eros, storgé, filho e ágape. Então, o amor do Cristo é o amor ágape, é aquele amor incondicional, aquele amor que ama sem esperar nada em troca. E esse amor, um dia, é que nós vamos desenvolver em nós. A outra questão também que eu trouxe para falarmos aqui nessa live é nessa relação do amor, que nos leva àquela questão 919 de O Livro dos Espíritos, que é uma maneira de nós nos conhecermos, né? E Santo Agostinho nos dá a receita na questão 919A, que através do autoconhecimento, da autoanálise, nós podemos nos conhecer. Então, eu passo a compreender quais são as minhas imperfeições, eu passo a ser tolerante, porque ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho as minhas imperfeições, os irmãos também têm. E eu também vou precisar de tolerância, de indulgência. Né? Então, esse aspecto é muito importante que Santo Agostinho nos traz. Né? E no terceiro aspecto que eu queria trazer, então, com relação aos elementos que Kardec coloca ali, elenca ali no capítulo 17, é com relação da minha relação com o próximo. E aí, muito bem falado pelo Vitalino, né, que é a caridade. E nesse detalhe que o Vitalino nos leu, né, a caridade tal qual, como Jesus entendia na questão 886 do Livro dos Espíritos, que já foi comentado, né, benevolência, indulgência e o perdão. Então, se nós juntarmos isso, claro que existem muitos outros aspectos, né, mas o tempo aqui é limitado, né? Não só aqueles aspectos que Kardec coloca no Evangelho, mas no sentido de que aqueles aspectos, quando forem conseguidos, naturalmente os outros aspectos já virão por conta. Então, a importância de nós lermos o capítulo 17 todo, para sabermos, para entendermos, né, quais são os elementos do verdadeiro homem de bem. E finalizando essas palavras iniciais, se nós pudéssemos, né, resumir os ensinos de Jesus, a sua vida, porque Jesus ensinava fazendo. Então, se pudéssemos, didaticamente, resumir os ensinos de Jesus, falaríamos humildade, amor e exemplificação. Devolvo a palavra ao Vitalino. Muito obrigado, por enquanto. Tá? Seguindo essa sequência muito bem colocada pelo nosso querido Allan Kardec, de forma profunda, didática, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Sede Perfeitos, Kardec traz estas reflexões realizadas aqui pelo Vitalino, em conjunto com estas reflexões trazidas pelo nosso amigo Davidson, Fábio Davidson, e ele vem complementar, então, no item 4, com o título Os Bons Espíritas, dizendo que o Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, leva aos resultados acima expostos. Que resultados são esses acima expostos? Exatamente
as qualidades morais do homem de bem citado no item 3. Então, permitam-me, os irmãos, repetir esta colocação de Kardec, de suma importância a todos nós, dizendo, então, que se o Espiritismo for bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, ele irá nos conduzir à aquisição das qualidades morais do homem de bem, que, segundo Kardec, caracterizam o verdadeiro espírito, como o verdadeiro cristão, pois que sermos chamados de espíritas ou de cristãos é exatamente a mesma coisa. E o Espiritismo, diz o codificador, ele não institui nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam, aos que vacilam. E aí ele vai concluir este item 4 dizendo que reconhece-se, portanto, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. O que o nosso codificador está nos trazendo aí é que para nós sermos espíritas, nós não precisamos ser perfeitos e que ainda entre nós não há criaturas sem imperfeição, que na verdade o verdadeiro espírita é alguém que cuida de uma lavoura extensa, mas de uma lavoura interior, íntima, não externa, convidando a todos nós, como espíritos imortais, que aqui estamos com este objetivo de aprendizado, intelecto moral, caminhando, jornadeando entre uma existência e outra, até adquirirmos experiência suficiente para alcançarmos a perfeição, através desse processo de iluminação interior, nós possuímos esta ferramenta imprescindível, trazida por Allan Kardec sobre tríplice aspecto, como sendo filosofia, ciência e religião. O Espiritismo, o Consolador prometido pelo próprio Mestre, que estará nos conduzindo a passos firmes neste processo de iluminação que passa, segundo os espíritos amigos, benfeitores, pelo processo do autoconhecimento. Por isso Kardec diz o Espiritismo bem compreendido, precisamos conhecer as verdades eternas, as verdades trazidas por Jesus e pelos benfeitores espirituais, para identificarmos o caminho correto, as devidas reformas necessárias no nosso mundo íntimo. E a partir daí, através de um esforço, através da utilização da vontade de forma adequada, usando de forma correta a nossa liberdade de pensar e de agir, caminharmos para este processo de iluminação, a que todos nós estamos fadados. Portanto, nós, espíritas, possuímos, somos detentores, carregamos em nossas mãos esta preciosidade que é a doutrina dos Espíritos, trazendo o Evangelho de Jesus agora de uma forma límpida, transparente e profunda, para auxílio na nossa jornada.
Obrigado, então, Fábio e Tarcísio. Lembrando de novo os amigos que nos acompanham, a ideia dessa roda de conversa é a gente poder estender a roda de conversa para a casa de todo mundo, né? Então, que vocês também participem da roda de conversa, então fiquem à vontade. Coloquem suas perguntas no chat, mesmo que achem que a pergunta não seja de importância, né? Às vezes pode ser alguma pergunta que outros têm em mente também. Coloquem suas considerações, alguém quiser colocar alguma colocação, alguma sugestão de que se aborde algum tema, né, ou quiser complementar alguma coisa que a gente não abordou, fiquem à vontade. O objetivo aqui é a participação de todos. Estamos nós três aqui na roda de conversa, mas está todo mundo com a gente aqui participando também através da internet. Nós três somos que aparece o rosto, né? Mas, claro, a gente imagina que o pessoal ainda está organizando os pensamentos, né? Nós já damos o pontapé inicial. Então, trago aqui uma pergunta que já separamos para incentivar os amigos também a fazerem perguntas em casa. Então, vou colocar aqui aos amigos Fábio e Tarcísio a primeira pergunta que temos separada. Quais são os desafios nos tempos atuais de ser um homem de bem? Com relação a essa pergunta dos desafios, né, nos tempos atuais, os desafios, todas as épocas tiveram seus desafios, os seus momentos, né? Mas eu acho que o desafio, o próprio nome já diz, a da pergunta, é de sermos esse ser humano de bem nos dias de hoje, né? Nos dias em que nesses dias pandêmicos que nós estamos passando, esses dias conturbados aí desse momento social que a humanidade como um todo está passando, né? Os desafios de sermos resilientes, né? De termos resignação, porque nós sabemos que tudo está correto, tudo tem um porquê que acontece na nossa vida, né? Então, é de sermos pessoas de bem, né? Diante desse mundo conturbado do que nós estamos vendo hoje no dia a dia, né? A gente parece que vemos, assim, o bem e o mal, né? Eu me lembro do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que Leon Denis vai falar no capítulo 24 sobre o bem, né? E eu acho que eu defino bem essa pergunta, essa questão, no pensamento de Leon Denis. Ele vai falar: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Então, o que eu me questiono é: será que nós estamos fazendo o bem sem interesse, né? Como na pergunta 895 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta, né? Vencido todos os vícios, né? O orgulho, o egoísmo, né? Qual é aquela característica principal da imperfeição humana? Ou seja, venceu o orgulho e o egoísmo. Até então eu achei que tinha terminado, né? Mas existe um terceiro fator, que é o interesse pessoal. E quantas vezes nós fazemos algo bom ou alguma caridade, mas que por trás ainda há algum interesse escuso? Então, essa é a questão que eu deixo. Esse é o nosso desafio. Aliado também, então, à nossa fé, que eu acho muito importante tocarmos nesse assunto, né? De termos fé. É muito importante nos dias de hoje, né? Trabalharmos nesse sentimento inato que nós trazemos, nos religarmos com Deus, porque muitas vezes nós acabamos nos desligando de Deus, nos aproximarmos de Deus e compreendermos cada vez mais as leis divinas, que são leis justas e boas. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. Então, só, como a gente diz, chovendo no molhado, e aproveitando as colocações do Fábio, nós gostaríamos de dizer que ali em Obras Póstumas, Kardec traz algumas características destes períodos de transformação onde nosso planeta de provas e expiações, né, estará passando, assim, nesse período de transição para o planeta de regeneração. Ele traz ali como algumas das características que haveria um aumento a níveis inauditos, diz Kardec, nos suicídios, inclusive no
na fase das crianças, e que também muitas pessoas atingiriam índices de loucura e seriam riscadas do mundo dos vivos antes mesmo de morrerem. Ou seja, Kardec traz essas questões no sentido de alerta para que nós estejamos focados nessas virtudes do bem e desenvolvamos em nós essas características da vigilância e da oração para esses momentos um tanto quanto mais difíceis que todos nós iremos passar. Aí Emmanuel vem nos colocar no item 110 do livro Vinha de Luz a respeito da caridade essencial que o Fábio nos traz assim de forma brilhante para vigiarmos os nossos pensamentos, a nossa fala e as nossas ações, ou seja, pensamento, fala e coração, colocando o máximo através da vigilância e da oração em prática estas questões, com muita cautela, com muito cuidado, para também não cairmos nestas questões de cometermos os mesmos equívocos que já viemos cometendo ao longo do tempo, praticando a caridade. É isso, né, meus irmãos? Mais ou menos. Ótimo. Complementando o que o Fábio e o Tarcísio já trouxeram com bastante detalhe, trago um pouco uma percepção pessoal. Eu estava lendo hoje o livro Até o Fim dos Tempos, da Amélia Rodrigues, pelo médium Divaldo Franco, onde ela conta passagens de Jesus, e a Amélia nos explicando que Jesus escolheu iniciar o seu evangelho, as suas explicações, né, nas cidades mais simples, né, em Cafarnaum e naquela região ali do Mar da Galileia, na região da Galileia que tem agricultores, pescadores, e que estavam bastante envolvidas nesses serviços rudes e que estavam mais sedentas do evangelho. E deixando Jerusalém para mais adiante, porque lá o pessoal estava muito ligado ao ócio e estava muito ligado a ficar lendo as escrituras, interpretando e fazendo talvez interpretações intelectualizadas demais, né? Então se deixavam perder, acabavam se perdendo um pouco no orgulho, no egoísmo. E eu tenho percebido que hoje em dia, comparando com o que a gente conhece dos nossos antepassados, né, como nós temos uma maior liberdade de ação, de pensar, de falar, de chegar em algum lugar. Então, antigamente, alguém precisava lavar roupa, ficava o dia inteiro lavando roupa. Hoje a gente bota a roupa na máquina e sobra o resto do dia livre para fazer outras coisas, né? E aí vamos na internet e temos a possibilidade de acessar o que a gente quiser. Se vamos viajar de uma cidade a outra de ônibus, a gente pode passar a viagem pensando bobagem, pode passar acessando conteúdos que não nos ajudam em nada pelo celular, que está na palma da mão, pode passar a viagem ouvindo uma palestra. Então, a gente tem uma liberdade de ação e começa a ter muitas possibilidades e é muito fácil a gente se perder, né, e fazer escolhas inadequadas. Então, acho que o desafio, um dos desafios também é esse, a gente saber utilizar melhor essa nossa liberdade, pois, como também nos é dito na codificação, uma maior liberdade, ela nos traz também uma maior responsabilidade e é uma consequência também da evolução da humanidade. Então, resolvi também trazer essa consideração. Se nenhum dos amigos quiser complementar, eu trago a próxima pergunta. Já temos pergunta no chat. Kátia Baldessari nos pergunta o seguinte: como manter-se condizente com as atitudes de um homem de bem perante tantas injustiças e maldades que são praticadas ao nosso redor? A gente acaba percebendo muito hoje em dia também, está bastante ligado à primeira pergunta, a gente acaba ficando sabendo muito de maldades e de injustiças e fica sabendo. Se você me permite, Vitalino, essa frase me leva ao Evangelho de Marcos, né, 2,17, né, que Jesus não veio para os sãos, né, Jesus veio para os doentes, né, para os pecadores. E
E nessa questão, eu penso que nós devemos fazer a nossa parte, né? Porque muitas vezes, quando nós buscamos essa religiosidade, essa espiritualidade em nós, quando nós buscamos acender a luz em nós, muitas vezes nos outros, nós vamos ser taxados hoje de ingênuos, de bobos, parecendo que aquele que está fazendo bem é o errado, né? Porque, por exemplo, quando eu recebo um troco errado de uma caixa no supermercado e eu devolvo a ela esse troco, parece que hoje uma atitude dessa é errada, né? Então, eu acredito que você deve fazer o bem, porque o bem sempre vai ser o bem, independente do que o exterior vai falar, né? Como disse Jesus no Sermão do Monte, né? Vós sois o sal da terra. Em Mateus, no capítulo 5 de Mateus, brilhe a vossa luz. Então, que façamos brilhar essa luz em nós, que possamos construir, edificar essa fé e esse amor em nós, não apenas em nós, levarmos também todos esses recursos aos nossos irmãos que estão em sofrimento na humanidade, espalhando com eles também aquele braço amigo, a fim de poder ajudar, de poder soerguer aquele que está caído, né? Então, independente do que os outros vão dizer, porque se eu me preocupar com o que os outros vão falar ou vão pensar de mim, eu posso, de repente, me desestimular, né? Mas tenhamos Jesus, sigamos em frente com Jesus no coração, com seu evangelho, sempre trabalhando, amando e servindo sempre, independente do que os outros vão dizer. Façamos a nossa parte. E, para terminar, eu vou dizer, eu gosto sempre de lembrar uma frase de Francisco Cândido Xavier. Ele dizia assim, a mim o dever de ser melhor a cada dia, e aos outros o direito de ser como são. Então, nos preocupemos conosco. Aos outros, nós damos o direito de ser como elas são. Complementando, então, acho muito interessante a pergunta, e se eu não me engano, é no Evangelho segundo o Espiritismo, que está a observação de que, como a gente está no mundo de provas e expiações, esse mundo é como um hospital. Então, quando a gente às vezes se assemelha àquele médico que vai trabalhar no hospital e olha no hospital, mas esse hospital é cheio de doente, mas que coisa, né? Só tem gente doente aqui nesse hospital, que coisa horrível, né? E aí, é a realidade, né? É a realidade da nossa situação, do nosso mundo, e que nos convida para agir, para ter mais amor, para ter mais caridade, o que não quer dizer que é fácil, né? Porque é legítimo questionamento da amiga, que às vezes a gente se sente desanimado vendo esse monte de coisas que a gente vê, iniquidades no mundo. Complemento com uma frase do Emmanuel, que diz o seguinte, só um momento, deixa eu achar aqui. Cada qual de nós, conforme as leis que nos regem, se encontra hoje no lugar certo, com as criaturas adequadas e nas circunstâncias justas, necessárias ao trabalho que nos compete efetuar na pauta de nosso próprio merecimento. Isto é, todas as situações que a gente defronta na vida, elas ocorrem para nós por algum motivo, para nós mesmos. Então, saibamos reagir da maneira mais adequada. Tarcísio, deseja complementar ou não? Só dizer que no nosso estágio evolutivo há injustiças, mas não há injustiçados. Bem o que o Emmanuel fala, e o Fábio também trouxe as reflexões. Ou seja, através do nosso livre-arbítrio, nós estamos aonde nós devemos estar. E que essas dificuldades em estarmos observando ao nosso redor o tempo todo questões que não estão corretas, né, injustiças, como bem a irmã colocou aí, serve, como diz Kardec lá em Obras Póstumas, como incentivo para a nossa valorização do bem. Quando identificamos o que é o bem e aquilo que está contra as leis divinas, nós venhamos a valorizar, porque se estivéssemos no atual estágio evolutivo, numa situação de bem-estar geral, nós permaneceríamos estacionados.
Então, isso vem como forma de incentivo à ajuda a alavancar o nosso progresso moral. Verdade, muito bem complementado, e acredito que auxilia na complementação da resposta ao que a Raquel nos escreveu. Ela diz o seguinte: vejo que o Fábio nos trouxe é uma das principais coisas que precisamos compreender nesses dias, a fé. Como o homem de bem pode agir no seu dia a dia para auxiliar aqueles que estão desestimulados, em depressão, etc. Então, a fé nos traz muito essa compreensão de que Deus é infinito amor, infinita inteligência, e só permite ocorrer conosco aquelas situações que temos condições de lidar. E já fica a pergunta aqui da Raquel, para o Fábio e para o Tarcísio, quiserem comentar. Como o homem de bem pode agir no seu dia a dia para auxiliar aqueles que estão desestimulados, em depressão, etc. Só complementando a colocação da nossa irmã Raquel, nossa amiga, agradecendo a sua participação, Kardec diz isso exatamente no livro Obras Póstumas, que tudo está no controle de Deus, e que a doutrina dos Espíritos irá prevalecer nos nossos corações, mesmo em momentos difíceis. Então, qual seria a conduta nossa nesses períodos de turbulência e nesses períodos em que muitos amigos, muitos irmãos próximos passam por problemas de depressão e de vazio existencial? É sermos consoantes ao Evangelho de Jesus. O Evangelho é o nosso roteiro seguro, aprendendo a verdadeira questão de vivenciarmos o amor através da caridade, fazermos tudo o que está ao nosso alcance em auxílio ao nosso desenvolvimento íntimo e, em consequência, também em auxílio àqueles que nos rodeiam. Porque Deus também coloca ao nosso derredor exatamente aqueles indivíduos em que nós precisamos aprender mais e também auxiliar mais. Então, cultivarmos constantemente, diariamente, o Evangelho de Jesus nos nossos corações e, acima de tudo, praticar no dia a dia esses ensinamentos, com certeza, irão nos conduzir a caminhos melhores e ajudar-nos os nossos semelhantes. E dizem os benfeitores espirituais, basta a vontade e um pouquinho de vontade para conseguirmos colocar em prática o Evangelho de Jesus. É isso, Davidson? Concordo perfeitamente, Tarcísio. Com certeza. E eu gostaria de trazer aqui um aspecto, né, do ser humano de bem, é que ele sabe, então, que tudo que nos acontece, quer seja de bom ou quer seja de ruim, né, tudo que acontece com a permissão de Deus. Há uma lei de causa e efeito, e nós devemos nos submeter à sua vontade. Porque quando eu passo a enxergar a vida com os olhos do Espírito, eu passo a entender o porquê do sofrimento, o porquê das adversidades que nos chegam, eu passo a compreender. Eu não posso olhar a vida apenas com os olhos do corpo físico, com os olhos da matéria, porque senão eu posso colocar a minha felicidade em cima de algo que é efêmero e passageiro, porque nós sabemos que tudo aqui na matéria é efêmero e passageiro. Nesse sentido, eu trago aqui também uma palavra muito importante, que é a palavra esperançar. Eu acho que, mais do que ter esperança, o homem de bem, ele sabe esperançar. O verbo esperançar é no sentido agir, ou seja, você tem a esperança, você não fica só esperando no sentido de passividade, de ficar parado, de ficar esperando alguma coisa da vida, mas esperançar no sentido de agir trabalhando, agindo no bem, né? Agindo naquela dinâmica da vida, no trabalho útil, né? Com paciência,
com bondade, né, sabendo que tudo tem o seu tempo determinado, né, e há tempo para todo o propósito de Deus. Isso está em Eclesiastes 3:1. Né? Então, tudo tem o seu tempo. Então, tenhamos sempre a esperança advinda do verbo esperançar. Tá? Ou seja, é eu continuar trabalhando com alegria, que eu acho que é uma palavra muito importante que nós precisamos ter hoje, com fé, e trabalhando sempre em prol dos outros, né? Agindo em prol dos outros. A verdadeira esperança no sentido de trabalho ativo, no bem. Muito bom, acho interessante ter trazido a parte da esperança e do tempo, né, que cabe a pergunta que a Raquel fez sobre como é que a gente vai auxiliar aqueles que estão desestimulados em depressão, e a gente tem que lembrar que ao mesmo tempo que a gente auxilia, a gente também tem que dar o tempo da pessoa, dar o tempo ao tempo, né, pois tudo tem uma ordem, tudo tem o seu momento. Como diz Jesus, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Tudo tem o seu momento. A respeito da fé, muitos amigos aqui contribuíram. Ana Márcia nos diz que a fé é o suporte para o enfrentamento das adversidades de nossa vida. A Milton nos diz, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Aqui Allan Kardec, então, descrevendo algumas características do homem de bem, né? É aquele que tem fé em Deus. E também, de novo, Ana Márcia, dizendo a fé de sabermos de que estamos aqui em trânsito e da lei de causa e efeito, como nos lembrou aí o Fábio. Então, trazendo mais uma pergunta do Cláudio Vasconcelos da Rosa, aproveitando para agradecer a todo mundo que está contribuindo aqui, está enriquecendo a nossa conversa. Como sairemos desta pandemia? Seremos melhores? Essa é a questão, né? Obrigado ao amigo pela pergunta. Eu acho que essa questão de... Primeiro ponto, tudo que nos chega para o nosso bem. Eu acho que vamos partir por aí, né? Tudo tem um porquê de estar acontecendo hoje, essa pandemia, né? De estarmos, vamos dizer que eu gosto de usar a palavra do recolhimento, né? Em vez de falar do recolhimento em casa, do recolhimento social, né? Mas trabalhando, como sempre, né? Sairemos melhores se tivermos a boa vontade, o esforço de melhorarmos. Nós, como cidadãos, como indivíduos, e também a humanidade como todo. Esse sair melhor vai depender do trabalho e da vontade de cada um. Eu não sei se o Tarcísio quer complementar. Concordo plenamente com o Davidson, né? A pandemia é um convite a todos nós a repensarmos as questões da vida que envolvem a todos, né? De pensarmos, voltarmos para o mundo íntimo, de reformularmos valores, de convivermos, de como está o nosso convívio no seio familiar, né? De qual a importância que damos para determinadas coisas, e sairemos com certeza melhores desta pandemia, que irá acabar em algum momento, se nós utilizarmos bem dessa liberdade de pensar e de agir. Então, é um convite a nós ficarmos mais equilibrados, mais tranquilos, de utilizarmos de forma adequada os meios de comunicação que são propostos a todos nós, para que nós dispensemos um tempo maior às verdades do espírito imortal, em detrimento de notícias, bombas, entre aspas, que não nos conduzem a lugar nenhum, ou a noticiários mórbidos, que só têm o objetivo de nos trazer angústia, depressão, vazio existencial. É esta dualidade
em que nós temos que parar, pensar e reformular objetivos para o futuro próximo, que a pandemia logo mais irá acabar. E nós sairemos desta situação, desta experiência, melhores, se melhores utilizarmos o nosso livre-arbítrio individual e coletivo. Mas, com certeza, Deus só permitiu esta pandemia que é para auxílio ao nosso crescimento pessoal. Perfeito, é isso mesmo. Então, cabe a nós, na tentativa de sermos bons espíritas, né, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, aproveitar cada oportunidade que Deus nos colocou no caminho. Se por acaso já fôssemos bons espíritas, já fôssemos evoluídos, espíritos puros, o noticiário mórbido nem ia nos incomodar, né? Talvez a gente nem ia ligar a televisão, né? Mas então surgem essas adversidades como convites para nos policiarmos e fazermos bom uso do nosso livre-arbítrio. Complementando ainda, a Zelinda nos diz, fazendo bem, agindo cada dia mais no amor, seremos exemplos aos irmãos que ainda não conseguiram sentir Jesus. A Zelinda então nos fala do exemplo de nos ajudarmos o próximo, principalmente também através da nossa reforma íntima, do nosso bom exemplo, sem querer impor aquilo que pensamos aos outros, ajudando também de outras maneiras, mas também agindo no amor, né, nos melhorando através da vivência do Evangelho. E a respeito se sairemos melhores ou não, a Raquel ainda complementa. Dizem os benfeitores que ditaram o Livro dos Espíritos que ninguém retroage. Porém, o aproveitamento é individual. Como diz o Fábio, né? Depende de como que a gente vai aproveitar. Quando vemos tantas atitudes irresponsáveis frente à situação pandêmica, enxergamos a teimosia, o orgulho e o egoísmo. Então, já aproveito a fala da Raquel e pergunto, essas pessoas não estariam, de certa forma, retroagindo, né? Como é que é isso da pessoa agir contra si mesma, aparentemente retroage, mas não é possível retroagir? Como a nossa amiga querida Raquel nos trouxe, né, a colocação, né, que está na nossa codificação, com certeza, a pessoa não vai retroagir no sentido na escala evolutiva. O que pode acontecer é ela perder a oportunidade na encarnação atual por cometer os mesmos equívocos e erros que vem cometendo, de repente, a encarnações anteriores, por vários motivos, né? Ela não quer mudar de atitude, não quer trabalhar na sua transformação moral. Retrocesso não tem. Ninguém evolui, segundo a codificação. Agora, que nós vamos perder a oportunidade de melhorarmos é o que vai acontecer. Vamos perder essa oportunidade. Ou seja, a melhor encarnação que nós temos é essa de hoje. Se nós não trabalharmos nela, na nossa transformação moral, na nossa reforma íntima, se não procurarmos, pelo esforço, pela boa vontade, domarmos as nossas más tentações, independente do que fizermos, nós perdemos a oportunidade de melhorarmos e ficamos no mesmo degrauzinho dessa escada evolutiva. Mas evoluir, ninguém evolui. É interessante uma passagem da vida de Jesus, quando caminhava com os discípulos, e observam, ao longo da rua, um cachorro que já estava em processo de putrefação já avançada, e um dos discípulos olha e faz uma cara feia, nossa, que fedor. O outro olha assim, meu Deus, que coisa feia. E Jesus olha para o cachorro e diz, mas que dentes bonitos tinha este cão. Então, nós somos ainda como os discípulos, focamos a nossa mente no orgulho, na vaidade, nas questões do egoísmo alheio. E a vida faz um convite, através do Evangelho, a focarmos a nossa mente
nas questões da caridade, do altruísmo, para que venhamos a sermos nós uma fonte de divulgação do bem. Claro que nós sabemos que isto é um processo que exige muito esforço, um processo que ele não dá saltos, que ele é gradativo, mas que está aí, convidando a todos nós a mudarmos o nosso olhar, como Jesus nos convidou há mais de 2000 anos atrás, a mudarmos o nosso olhar a respeito da vida, porque somos espíritos imortais. Tudo perece, apenas fica o amor. Muito bem, é muito bom essa roda de conversa, e vamos nos ligando devagarinho, apesar de nossos defeitos, aos benfeitores que nos ajudam, mas infelizmente já é avançada a hora, e então vou pedir para cada um fazer sua despedida, se quiser fazer mais algum comentário, começando pelo Fábio, e depois eu faço um encerramento e retornamos à Indiara para encerrar o trabalho, agradecendo já de antemão a todos que participaram pelo chat, enriquecendo a nossa conversa. Obrigado, Vitalino. As nossas palavras são palavras de gratidão pela oportunidade de estarmos aprendendo aqui, né? Eu não tenho nada para ensinar, eu só aprendi. Mas muito obrigado aos irmãos queridos. Se vocês me permitem também, obrigado a todos que participaram pelo chat. Eu tenho um irmão querido, um irmão espiritual, que é o Hamilton, que também participou. Um grande abraço. E eu gostaria de terminar lembrando Jesus. Lembrando aquelas palavras que estão no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Eu acho que esse é o maior desafio do ser humano de bem, que nós não percamos esse foco. E João vai escrever a seguinte fala de Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, eu acho que essas palavras de Jesus têm que ressoar, principalmente em nossos corações nos dias de hoje, lembrando de Jesus como o nosso modelo e guia da humanidade, conforme a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, eu queria deixar essa mensagem de carinho, de ânimo para com todos, independente do que você esteja passando hoje, independente de estar num momento alegre ou triste na sua vida, mas todos nós fomos criados para a felicidade eterna, porque as leis que estão na nossa consciência, conforme o Vitalino falou, que está na questão 621 do Livro dos Espíritos, as leis de Deus são eternas, são justas e são boas. Então, pensemos no nosso dia a dia, nos nossos atos, nas nossas condutas, para que nós possamos trazer o Cristo para dentro do nosso coração. E quando perguntado qual é o reino de Deus, o que é o reino de Deus, o Cristo vem responder: é a obra divina no coração do homem. Ou seja, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, e sim dentro do nosso coração. Que nós possamos implantar esse reino de Deus a cada dia, com pequenos gestos no nosso coração. Muito obrigado ao Abrigo Espírita Oscar José Pitã e aos queridos amigos. Muito obrigado. Nós gostaríamos, então, de encerrar as nossas reflexões dizendo que carregamos a gratidão no coração. Gratidão por participar de mais estes momentos importantes de reflexões em nossas vidas. Gratidão pela presença dos amigos, Fábio, Vitalino, Indiara, e dos amigos que nos assistiram pela internet. E se me é lícito pedir algo, eu pediria neste momento aos benfeitores espirituais, em especial ao anjo guardião de cada um de nós, o auxílio e o amparo para que venhamos a vencer a nós próprios e as nossas imperfeições, abrindo a cada dia mais um pouco
os nossos olhos para as dificuldades alheias e nos tornando mais úteis aos nossos semelhantes, quer seja emprestando um ouvido amigo, um ombro fraterno, um abraço, um carinho, para que possamos todos, já que estamos no mesmo barco, progredirmos, nos auxiliando, aprendendo no amor do Cristo. A nossa profunda gratidão. Muito obrigado aos amigos, então, Fábio e Tarcísio. E para encerrar, não vejo maneira diferente de encerrar, como já trouxeram o Fábio e o Tarcísio, com o nosso mestre, pois ele é um modelo de homem de bem que nos foi dado por Deus. Ao mesmo tempo que ele é modelo, ele também é o nosso guia de conduta, de modo que ele nos ensinou pela fala e pela ação como deveremos agir. Ao mesmo tempo que temos Jesus no Evangelho como modelo e como guia, nós temos, como também falaram os amigos, se não me engano foi o Tarcísio, temos os discípulos, os seguidores do Cristo, como inspirações, porque eles são mais parecidos com a gente. Então, muitas vezes, a gente enxerga nossos defeitos e acha que não dá conta de crescer, acha que não dá conta de evoluir, acha que não merece se tornar perfeito, se tornar espírito puro. Mas a gente olha para Pedro, que era carrancudo, que era teimoso, que era orgulhoso, e olha para Pedro no fim de sua existência, completamente entregue a Jesus, liderando, amansando o caminho, auxiliando sempre, aprendendo sempre. A gente olha para Maria Madalena e observa a sua transformação. Olha para Saulo, grande perseguidor dos cristãos, orgulhoso, e enxerga depois o apóstolo Paulo reformado. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar para Jesus, a gente tem que olhar também para os discípulos e ver como é possível mudar, nem que seja um pouquinho, nem que seja um pouco por vez. Mas não vamos deixar para depois. Porque, como diz Jesus, reconcilia-te com teu inimigo enquanto está com ele. Porque senão depois esse inimigo pode te entregar para o juiz, mesmo que o inimigo seja interno. Vamos nos reconciliar com nossos defeitos à medida que vamos percebendo e vamos nos vendo capazes de nos conciliarmos com eles. Mas trago mais, Jesus não é só guia e modelo, Jesus é o caminho. E para a gente ir nessa caminhada de se tornar um ser humano de bem, a gente precisa trazer Jesus dentro de nós, levar Jesus no coração. Para assim, levando Jesus no nosso coração, a gente consegue fazer acontecer essa mutação, uma mutação radiante do homem velho, daquele homem que é simbolizado pelo Adão, lá da Gênesis, para o homem novo, que é inspirado em Jesus. Por isso, então, para encerrar, eu trago uma poesia do espírito Rabindranath Tagore, psicografia de Edivaldo Franco, intitulada Mutação Radiante. Diz assim: na carruagem dourada, tu surgiste e convidaste-me à tua mesa. Rasgando as sombras da noite escura, vieste iluminar minha vida, aquecendo o inverno da minha solidão. Para ti preparei a casa, banhei os pés e perfumei os cômodos. Tu chegaste e nada mais foi igual. A noite tornou-se amena e as estrelas, como sóis radiosos, acenderam a vida. Os dias tornaram-se não apenas o suceder vazio das horas intermináveis, mas sim uma sucessão de cores e luzes, sons harmônicos e cantos ditosos de teu louvor. Nunca mais te deixarei, nunca mais estarei só.
na minha solidão, quando eu pensava que nada mais teria, recebi teu convite, e ao aceitá-lo e recebê-lo em minha casa, tornei-me parte de ti, e tu, divino amigo, parte de mim. Tua aura, mais brilhante que as estrelas de todas as galáxias, encheu de calor o meu coração. O teu amor cobriu-me, e eu descobri o que me atormentava. Era a tua ausência. Seguirei contigo doravante. Onde tu fores, eu irei. Onde tu repousares, aí eu também repousarei. Meu fanal será servir-te. Ó abençoado, ó caridoso, ó compassivo, ensina-me a viver. Não me abandones, nem me esqueças, pois sem a tua presença sou árvore sem seiva, figueira estéril. Sem ti, sou apenas tristeza e solidão. Contigo, todavia, em mim faz-se mutação radiante e torno-me completo. Muito obrigado a todos os amigos e que tenham um ótimo fim de semana. Gratidão, queridos amigos. Que excelente trabalho, tocante, né? Quando Jesus chegar e nós deixarmos chegar até o nosso coração. Gratidão, excelente trabalho. Muito obrigado, Vitalino, Fábio, Tarcísio. Agora, com essa poesia maravilhosa que toca a nossa alma, então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer essa oportunidade de trabalho, essa bênção à doutrina espírita, rogando ao Pai que está no céu, em todos os sóis infinitos. Santificado, Senhor, seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós tentamos perdoar os nossos devedores. E não nos deixa-nos cair em tentação. Nos livra-nos de todo mal. Que assim seja. Muito obrigada, queridos amigos, irmãos, internautas, que participaram desse trabalho maravilhoso. E relembrar que quinta-feira, quem não pôde assistir hoje, às 20 horas será retransmitido. E quem assistiu hoje e estiver com vontade de assistir novamente, eu convido, é uma reflexão. Foi um trabalho maravilhoso. Só tenho a agradecer a espiritualidade maior que está sempre conosco, que dá esse testemunho de força para que nós consigamos vencer mais um dia de luta. Muito obrigados a todos, um ótimo domingo e um início de semana abençoado de muita paz e Jesus no coração.